Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Hoje nós veremos a primeira leitura obrigatória comigo, São Bernardo do Graciliano Ramos. Lembrando que nós estamos dentro da segunda fase do modernismo brasileiro. Mantendo a contagem regressiva em dia, nós estamos a 134 dias da prova do Enem. Lembrando que a URGS ainda não tem data definida e não foi aberta a inscrição para o vestibular 2020. Sobre o autor, quem publica São Bernardo é Graciliano Ramos, um dos maiores autores da literatura moderna de segunda fase, que é mais um daqueles diversos autores que tem 350 profissões. Graciliano Ramos, na vida, além de romancista, publica muitas crônicas, matérias de jornal, faz algumas poesias, mas além disso ainda tem cargos e embargos políticos. É importante ressaltar que o Graciliano Ramos tem diversas publicações, porém só 10 destes romances foram publicados enquanto o autor era vivo. Destes, é importante a gente dar destaque para duas obras. Além da nossa leitura obrigatória São Bernardo, Graciliano Ramos também publica Vidas Secas, que na verdade é a magnus opus da vida dele. É a grande obra que ele fez. O Graciliano Ramos fica muito famoso pelo regionalismo sertanejo, que é uma das marcas do período onde ele escreve, e também da vivência dele, visto que ele é do Nordeste, e o memorialismo, a capacidade dos personagens de produzirem através da própria memória. Indo para o centro do assunto, São Bernardo. São Bernardo é publicado em 1934, tem a sua primeira edição pública em 1936. É uma obra clássica modernista e é considerada um romance por todas as suas características. A obra é dividida em 36 diferentes capítulos, mas é importante ressaltar: existem capítulos que não tem nada acontecendo, existem capítulos que poderiam ser divididos em vários, existe uma distribuição meio infiel à obra, mas ela é dividida em 36 capítulos. A marca interessante de São Bernardo é a metaliteratura. O que é a metaliteratura? É alguém dentro de um livro escrever sobre como escrever um livro. A gente tem um exemplo disso em Dom Casmurro, com o Bentinho, que é o autor do livro que nós estamos lendo. A Moreninha, acontece a mesma coisa. Memórias Póstumas de Brás Cubas, a mesma coisa. Então é escrever sobre como escrever. E também temos uma coisa interessantíssima para o regionalismo, que é a psicolinguística. Ou seja, nós podemos analisar psicologicamente os autores a partir da forma como eles se expressam. A linguagem é muito importante na literatura regionalista. Colocar marcações do local, se é uma literatura gaúcha, colocar um bar, se é uma mineira, colocar um uai, esse tipo de coisa. Fazer marcações linguísticas para que a gente entenda que aqueles personagens pertencem a um universo segmentado. O centro principal da obra está nestes personagens. O que acontece? Como boa parte das obras dos grandes romances, nós temos muitos personagens. São Bernardo pode ser comparado com grandes romances regionais, como por exemplo O Tempo e o Vento, como por exemplo Grande Sertão Veredas. E em ambas as obras a gente percebe exatamente este fato: termos uma grande diversidade de personagens. Nós temos os principais, entre aspas, existirão muitos personagens que vão aparecer durante a obra que não estão aqui neste resumo, mas é porque eles são parciais. Ou eles aparecem somente em algum segmento da obra, ou eles literalmente não são tão relevantes em outra parte. Eles são sazonais dentro da obra. Nosso protagonista é Paulo Honório, o nosso personagem principal, o centro da obra, o narrador e escritor. Temos próximo à vida dele
o Padilha, que é o dono e herdeiro da fazenda de São Bernardo. O Casimiro Lopes, o Azevedo Gondim, o Padre Silvestre, o Nogueira e o Ribeiro são amigos do Paulo Honório que exercem diferentes funções dentro da obra. Eles têm a função de amigo e cada um deles vai exercendo em uma altura da obra alguma ação importante. A Negra Margarida, que é a mulher que nós reconhecemos como mãe do Paulo Honório, que é a mulher que cria o Paulo Honório, e a Madalena, que é a esposa do Paulo Honório. Como nós abrimos o livro? Qual a primeira coisa que nós vemos? A primeira coisa que nós vemos no livro é o Paulo Honório nos explicando como que o livro que nós estamos lendo foi publicado, foi escrito, foi produzido. O que acontece? O Paulo Honório, do futuro, está contando pra gente que resolveu, em uma altura da vida, escrever sobre a própria história. Porém, ele tinha problemas para escrever porque o Paulo Honório não é lá muito letrado. Ele tem a alfabetização basiquíssima. Então, como ele queria que fosse uma boa obra, ele ia dividir as funções entre os amigos dele e depois só ia colocar o nome dele na capa. Então, a ideia era, junta os amigos, para cada um conta alguma coisa, esses amigos produzem a obra e ele assina a própria vida. Porém, como seria óbvio de se imaginar, a ideia não dá lá muito certo. Ter muito cacique para pouco índio dá problema. Então, Paulo Honório desiste da ideia de dividir a escrita entre várias pessoas e diz pra gente que resolveu fazer sozinho. Mas avisa, não sou lá muito letrado, não tenho lá grande conhecimento, então me desculpem os erros que vocês vão ver na obra. Um parênteses. Isso é uma das incoerências do livro. O personagem Paulo Honório é um semi-analfabeto que está falando sobre a vida dele, em teoria, escrevendo pra gente. O verdadeiro autor do livro, Graciliano Ramos, é um grande estudioso. Isso significa que nós temos uma linguagem que não fecha em boa parte do livro. Nós temos um homem que se diz analfabeto usando termos como odierno. Então, é claro, os desvios que vocês estão vendo dentro da obra, quando vocês lerem os trechinhos lá no livro de resumo de vocês, aqueles erros, aqueles desvios são propositais para marcar a situação de vida daqueles personagens. Como eu disse para vocês, psicolinguística. Para um semi-analfabeto falar, ele tem que ter erros na fala. Por isso que os diálogos têm um desvio. Mas, quando a história está sendo narrada e escrita sem diálogos, ela normalmente está com a norma culta muito bem aplicada, porque o Graciliano Ramos era uma pessoa letrada. Então nós temos a ambiguidade do fazer literatura e ser literário. E depois disso, o Paulo Honório vai se apresentar pra gente. Vejam aqui as duas situações, a divisão que ele faz do livro, primeiramente, e depois como ele se apresenta pra gente. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, ortografia e sintaxe. Prometi ao Arquímedes a composição tipográfica. Para a composição literária, convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria meu nome na capa. Outra coisa importante. Por que essa ideia vem abaixo? Além da divisão ser problemática, cada um está fazendo uma coisa, o Paulo Honório sabe que fez coisas na vida que ele teria vergonha de contar para os amigos. Então é mais fácil ele escrever. E ele deixa para si mesmo, desde o início, as questões da fazenda, porque ele sabe que tem coisas que não tem como explicar. É tudo instinto. Quem é então Paulo Honório? Me chamo Paulo Honório. Peso 89 quilos e completei 50 anos pelo São Pedro. A idade, o peso, as sobrancelhas cerradas e grisalhas, este rosto vermelho e cabeludo tem me rendido muita consideração. Quando me faltavam estas qualidades, a consideração era menor. Possuo a certidão, que menciona padrinhos, mas não menciona pai nem mãe. Provavelmente eles tinham motivos para não desejarem ser conhecidos.
Não posso, portanto, festejar com exatidão o meu aniversário. Que temos a seguir? Uma pequena e breve descrição de como Paulo Honório chegou ao centro da vida. Então nós temos a infância dele e como chegamos a São Bernardo. O Paulo Honório vai contar pra gente que ele, na verdade, não lembra de muita coisa da infância. Se ele contasse pra gente algumas coisas, provavelmente seriam mentiras. O pouco que ele lembra é que quando ele era bem novo, ele guiava um cego, que era morador de rua, e pedia esmola para sustentar os dois. Pouco tempo depois, ele foi acolhido e adotado pela doceira Margarida, que é uma negra que fazia docinhos e dava para o menininho levar pela vizinhança e vender. E ela criou ele até basicamente ele ficar adulto. Quando o Paulo Honório faz ali uns 12 anos, ele deixa de vender os doces da Margarida e começa a trabalhar com enxada numa fazenda. O nome dessa fazenda é a fazenda que dá nome ao livro, São Bernardo. Ele fala pra gente que é um trabalho árduo, trabalhando com enxada, ganhando muito pouco. Ou seja, ele vai dizer pra gente que ele não recebe o suficiente, que é um trabalho basicamente servil. E que, aos 18 anos, ele acaba preso. O que acontece? Só para vocês terem uma situação antes de eu demarcar. Essa obra entra na segunda fase do modernismo. O modernismo de segunda geração é um modernismo crítico. Onde está a crítica dessa obra? Ela é uma crítica interna e progressiva. As atitudes do Paulo Honório vão representar os grandes fazendeiros do Nordeste. Então, toda a crítica social ao trabalho servil, à exploração trabalhista, a embargos políticos, a artimanhas políticas, ao tratamento com as mulheres, tudo vai estar maquinado dentro da vida do Paulo Honório. O Paulo Honório é a grande crítica, basicamente. Ele é um personagem que lembra muito o Capitão Rodrigo. É um personagem todo errado, onde as críticas estão dentro da própria existência dele. Não é uns personagens como o do Machado, em que o personagem vai lá e fala. Tipo, a crítica tá no diálogo do personagem. Como, por exemplo, o governo é ruim, a burguesia é um problema. Que os personagens do Machado fazem isso. Aqui não. Ninguém precisa dizer nada. Narrar apenas o dia a dia básico do nordestino, do interior e do sertão é mostrar como as coisas são injustas. Vamos a um dos primeiros impasses, percalços e atividades críticas do Paulo Honório. Quando o Paulo Honório tem 18 anos, ele começa a se envolver com uma moça. O problema é que essa moça tem um amante. Ele descobre tudo, tem um surto de ciúmes, dá uma surra nela e esfaqueia o amante. E acaba na cadeia. Na cadeia, ele tá lá focado em tacar fogo em geral. Porém, o colega de cela dele tem uma bíblia, é um sapateiro, e ensina ele a ler. E ensina ele várias coisas, fazer contas básicas, algumas coisas sobre economia e política. Então o cara meio que fica dentro da cadeia ensinando algumas coisas pro Paulo Honório, para que quando ele sair ele possa meio que mudar de vida. E o Paulo Honório realmente faz isso. Ele aprende a escrever, aprende coisas básicas sobre economia, focado em uma única coisa. Quando ele sair da cadeia, ele quer ser o novo dono da fazenda São Bernardo. E é o que acontece. Ele sai da cadeia focado em ganhar grana. Importante lembrar, a obra se passa em Viçosa, no Alagoas. Porém, o Paulo Honório sai da cadeia e viaja para a capital do Alagoas. Lá na capital ele encontra um agiota, pede um dinheiro grande e se some. O cara não tem onde procurar ele, não sabia de onde vinha, não sabia para onde vai. E o Paulo Honório faz uma grana. Volta para Viçosa e descobre que o dono da fazenda, São Bernardo, para quem ele trabalhava quando ele era novo, morreu.
O dono da fazenda agora é um guri chamado Padilha. Só que o guri não sabe nada de cuidar de fazenda. O guri não é nada do que o pai foi. Na verdade, o guri é um viciado em jogo, dinheiro e mulher. Paulo Honório, como quem não quer nada, como quem finge que caiu ali por acidente, encontra o Padilha numa dessas mesas de jogo. Vê que o Padilha perde tudo e diz: ô, vai parar de jogar agora? Deixa que eu te empresto uma grana aí. E assim ele vai, empresta um pouquinho aqui, empresta um pouquinho lá, empresta um pouquinho aqui, empresta um pouquinho lá, sabendo que o Padilha é viciado, até que a dívida que o Padilha tem com o Paulo Honório é impagável. E o Padilha sabe disso. O Paulo Honório vai lá e faz uma oferta. Tu me dá a fazenda e eu te dou junto uns troquinhos aí, como se fosse um extra. Tipo, tá, eu sei que a fazenda vale muito mais do que a tua dívida, mas como tu não vai ter como me pagar, tu me dá a fazenda e eu te devolvo uns 100 pila aí pra te comprar um refri. E assim, o Paulo Honório vira dono da fazenda de São Bernardo. Vamos ver aqui os dois trechos. Meu antigo patrão, Salustiano Padilha, que tinha levado uma vida de economias indecentes para fazer o filho doutor, acabara morrendo do estômago e de fome, sem ver na família o título que ambicionava. Como quem não quer nada, procurei avistar-me com Padilha moço. Deduzi a dívida, os juros, o preço da casa. Entreguei-lhe 7 contos 550 mil réis e não tive remorsos. Então ele mesmo diz, ó, eu fiquei sabendo que o Salustiano morreu. Eu me lembrava que o Salustiano queria que o Padilha fosse um doutor, mas o guri é um doente viciado e nunca virou. Eu fui lá, fiz ele se endividar comigo, calculei a dívida e o preço da casa e nisso sobrou pro tal do Padilha 7 contos 550 mil réis. E ele fica finalmente com toda a fazenda de São Bernardo e seus empregados. O interessante é que, como nós sabemos, o Paulo Honório sabe muito pouco de poucas coisas. Ele aprendeu a ler o básico, aprendeu o básico de contas, mas ele, no fundo, só o que sabe é criar as coisas na terra. Ele trabalhava com enxada, ele sabia plantar, mas ele não sabe como gerir uma propriedade. Logo que ele chega na fazenda, um dos, não posso dizer funcionários, né? Trabalhadores da fazenda, o Marciano, conta que o seu Salustiano, antes de morrer, tinha uma briga com o cara da fazenda vizinha. O que acontece? As duas fazendas eram uma do lado da outra. Só que tinha uma cerca no meio. E eles brigavam sempre dizendo, tipo, tu tá avançando a cerca, tá pegando terra minha. Aí daqui a pouco era o outro dizendo, não, peraí, eu não avancei, aí é a cerca mesmo. O Paulo Honório, sabendo que não tem muito conhecimento, só pode se garantir numa coisa, no medo. E é isso que ele faz. Ele vai lá no Mendonça e meio que dá um intimato sobre a cerca, não porque ele se preocupa ou entende o porquê que a cerca é importante, mas sim para mostrar respeito. Tipo, ó, eu tô aqui e não é porque o Salustiano morreu, o Padilha perdeu a fazenda, que tu vai te avançar com essas terras aí. E fica por isso. Os dois discutem, mas a cerca continua no mesmo lugar. O problema é que, como nós dizíamos, Paulo Honório não sabe nada sobre gerir uma fazenda. O que acontece? Os 2 primeiros anos de safra são ruins. As plantações não rendem e a fazenda está indo por água abaixo. O Paulo Honório resolve pedir empréstimos e ajuda, aproveitando que é ano de eleição. Ele meio que começa a escrever cartas para bancos e governadores, dizendo, olha só, eu tenho uma baita de uma fazenda, muita gente mora e trabalha para mim, me ajudem aí com o empréstimo e eu faço as pessoas votarem em vocês. Mas ele sabe que com os resultados que a fazenda dele tem, provavelmente ele não vai receber esse dinheiro. No meio desse impasse todo, o Mendonça é assassinado. O Mendonça também está envolvido na questão das eleições, apoiando um governador X, toma uns tiros e aparece lá
no valão sem cabelo. O Paulo Honório não é burro nem nada, derruba a porcaria da cerca e toma conta da fazenda do Mendonça. O Mendonça só tinha 3 filhas mulheres, então elas não têm como bater boca. O Paulo Honório entra lá e diz assim, olha só, foi-se a cerca, o pai de vocês morreu, o que vai acontecer? Vocês podem continuar morando aqui, eu vou continuar cuidando de vocês, ninguém vai falar nada nem fazer nada contra vocês, mas eu sou o dono das terras. Vocês ficam aí, vivendo a vidinha de vocês, como um morador qualquer das minhas terras. E fica-se por isso. Só que o Paulo Honório tinha 2 problemas. Fazer render coisa e a porcaria da cerca. Os 2 problemas são resolvidos com a morte do Mendonça, porque ele toma as terras do Mendonça que estavam florescendo e gerando muito bem, e a porcaria da cerca não existe mais. Com isso, o Paulo Honório dá aquela volta por cima famigerada. E começa a perceber que ele está tomando poder demais. E que as pessoas agora respeitam e têm medo dele. Até porque ele já tem um histórico de assassinato nas costas. E ele começa a invadir a terra de todo mundo. Depois do Mendonça, ele invade a terra dos Gama, invade a terra de todo mundo ao redor. Até que daqui a pouco São Bernardo é basicamente uma cidade. Ele tem tanta terra sobre o poder dele que muita gente vive dentro das terras dele. Porém, como nós lembramos, Paulo Honório há muito tempo pediu umas contas aí pro governador. O governador, agora eleito, resolve ir lá descobrir, tipo, tá, e aquele cara lá, que fim deu? Quando ele chega, ele vê a quantidade de terra que o Paulo tem e faz uma exigência. Olha, a gente te ajuda a se manter aqui, tu vai fazendo as tuas maracutaias, a gente finge que não vê, só que eu preciso que tu construa uma escola. Porque esses teus trabalhadores têm muitos filhos que estão aqui fazendo nada. Em teoria não deveriam trabalhar. Eu quero que tu construa uma escola. O Paulo Honório não curte muito a ideia, mas sabe que tem que construir se ele quer continuar tendo o apoio do governador para ele tomar conta de tudo. Aqui a gente vai ver 2 pontos da obra que realmente mostram pra gente como o Paulo Honório realmente não sabia o que ele estava fazendo. Basicamente, ele dá muita sorte da morte do Mendonça. A verdade é que nunca soube quais foram os meus atos bons e quais foram os maus. Fiz coisas boas que me trouxeram prejuízo, fiz coisas ruins que me deram lucro, e como sempre tive a intenção de possuir as terras de São Bernardo. Considerei legítimas as ações que me levaram a obtê-las, alcancei mais do que esperava. Efetuei transações arriscadas, endividei-me, importei maquinismos e não prestei atenção aos que me censuravam por querer abarcar o mundo com as pernas. Iniciei a pomicultura e a avicultura. Enquanto estive esburacando São Bernardo, tudo andou bem, mas quando varei 4 ou 5 propriedades, caiu em cima uma nuvem de marimbondos. Perdi 2 caboclos e levei um tiro de emboscada. Ferimento leve. Tenho a cicatriz no ombro. O que acontece? Ele mesmo diz, ó, quando eu tava só com a minha fazenda ali, eu até que dava um jeito. Eu enjambrava daqui, enjambrava dali, quando eu vi dava certo. Quando eu comecei a tomar conta da propriedade dos outros, uma hora ele sabia que alguém não ia gostar dessa história dele sair invadindo. E é o que acontece, fazem uma emboscada para ele, matam 2 dos trabalhadores e quase matam ele. O que acontece é que o Paulo diz pra gente o tempo todo durante a obra que ele não dá a mínima pra mulher, que ele não dá a mínima pra amor, que ele só quer saber de trabalhar. Uma tarde, ele entra no gabinete e os amigos dele, o Gondim, o Ribeiro, eles estão falando de uma mulher nova na cidade. Uma tal de uma professorinha que tem lindas pernas. O Paulo Honório não dá a mínima para a situação. O Paulo Honório constrói uma escola, já que o governador tinha pedido, e resolve pedir pro Padilha cuidar da escola. Diz, cara, tá aí fazendo nada, né? Tá de bobs, tá mal da vida. Quem sabe tu vira professor aqui dos meninos. Eles são tudo filho de trabalhador
E no fim das contas não estão estudando só porque o governador quer. Mas cedo ou mais tarde eles vão virar alguém que vai trabalhar para mim também. O Padilha diz pra ele assim, ó, olha só, essa guria que a gente tava falando, nova lá da cidade, ela é professora, porque tu não contrata ela. O Paulo, como estava cagando pra história da mulher, diz, não tô nem aí. Quem vai virar o professor vai ser tu. E ficamos com o Padilha de professor da escola. Porém, como tudo na vida do Paulo Honório, ele decide as coisas de um dia pro outro. Ele decidiu o que ele queria fazenda, do nada, foi lá e tomou a fazenda. Ele acorda de manhã, pega um café e começa a olhar para as terras dele e pensa: de que adianta eu ter feito tudo isso se eu não tenho um herdeiro? Quando eu morrer, essa fazenda não vai ter significado nada. Então ele chega à conclusão que ele precisa casar, porque é o único jeito dele ter um herdeiro. É exatamente isso. Ele não quer casar porque ele quer amor, porque ele quer uma companhia, ele quer alguém para jogar Dota com ele quer alguém para jogar LoL, para ser o player 2 dele. Ele quer alguém que vá dar para ele um herdeiro. Curiosamente, ele vai fazer uma visita ao Dr. Magalhães, que é um grande nome da cidade, para saber qual a situação dos negócios. Nessa casa onde o Dr. Magalhães mora, estão duas mulheres, uma senhora e uma menina jovem muito bonita, que é a sobrinha dessa senhora. O Paulo Honório até olha pra menina, vê, tipo, tá, é uma guria muito bonita. Só pra vocês terem uma ideia, tá? O Paulo Honório deve ter uns 30 e poucos anos aqui e essa menina tem, tipo, uns 20. E ele meio que, tipo, olha, tá, muito bonita, mas eu vim aqui saber dos meus negócios. O Dr. Magalhães apresenta a senhora pra ele, que é a Dona Glória, e segue a história dos negócios. E o Paulo Honório basicamente ignora essa situação. Porém, não contavam com o fato de que algumas pessoas começam a se incomodar com a situação do Paulo Honório ter tanto poder. Na capital, um jornalista resolve denunciar, fazer uma coisa meio da Atena, as coisas que o Paulo Honório faz, os acordos do Paulo Honório com o governo e tudo mais. O Paulo Honório, como a gente sabe, ele é muito didático, ele lida muito bem com as coisas. Ele pega um trem, vai até a capital e dá uma surra nesse jornalista. Voltando para Viçosa, já que ele foi ali só resolver uma situação, ele encontra no trem a senhora que ele conheceu na casa do Dr. Magalhães e a tal menina, que ele descobre que é sobrinha da Dona Glória. Quando eles saem do trem, o Paulo Honório diz: por que vocês duas não visitam a minha fazenda? A Madalena olha pra tia, o nome dessa sobrinha é Madalena. A Madalena olha pra tia, a tia diz: claro, tudo bem. Eles vão se tornando super íntimos. Eles vão, tipo, como é que eu posso dizer? Elas começam a visitar muito ele protege elas, ele manda coisa pra elas são sempre muito bem tratadas. E o Paulo Honório decide que vai casar com a Madalena. Porém, toda vez que o Paulo Honório faz alguma menção a eles se casarem, a Madalena dá um perdido. Ela pega e tipo, qualquer coisa eu te aviso. Não vou poder te responder agora, tô sem sinal. Ela sempre dá um perdido, ela inventa uma situação e não responde. Paulo Honório começa a pensar que é por causa dele. Ele sabe que ele é muito mais velho que ela e que ele não tem muito jeito com as coisas. Então ele pede pro Gondim, que é mais inteligente, mais simpático, ir lá e fazer a proposta para Madalena. O Gondim vai até a casa da Dona Glória, bate lá. Oi, queria falar com a Madalena. Chama a Madalena e diz: oi, Paulo Honório quer casar contigo. Beijo, boa tarde, eu tenho que ir lá buscar um pão. No dia seguinte, o Gondim vai na casa de novo e encontra o Paulo Honório lá. O que ele não sabe é que o Paulo Honório tinha ido mais cedo, porque ele não recebeu resposta nenhuma da Madalena. A Madalena cagou bolinhas de avestruz para o pedido de casamento. A Madalena meio que diz pra ele que ela não entende o porquê que ele quer casar, sendo que ela é muito pobre.
Ele diz que entende ela não querer casar porque ele é um homem muito mais velho e que provavelmente não é o tipo de coisa que ela quer. Só que no fim a Madalena admite que ela gostaria de esperar mais um pouco porque ela não sente amor pelo Paulo Honório. Ela sabe que casar com ele ia ser uma baita jogada pra vida dela, ela ia ascender de vida, ela nunca mais ia passar trabalho. Só que ela não ama ele. O problema é que eles tiveram essa conversa de manhã e ninguém avisou o Gondim o que aconteceu. O Gondim chega na casa, vê os dois lá, resolve falar na sala pra todo mundo. Parabéns pelo casamento! Todo mundo meio que fica olhando sem entender nada. O Paulo Honório aproveita a deixa e fala na sala: eu e a Madalena a gente vai casar. Só que, de novo, a Madalena não disse que sim, ela disse que queria esperar. Porém, ele basicamente anuncia o casamento para todo mundo e a Madalena se conforma. Eles se casam no janeiro seguinte a isso. E a Madalena e a Dona Glória vão viver na fazenda com o Paulo Honório. O que a gente tem que pensar é que se tudo que começa errado termina errado, não seria diferente o casamento do Paulo Honório. Ele se casa super rápido e começa a ter problemas no casamento tão rápido quanto. A Madalena não gosta da forma como o Paulo trata os funcionários. Ela não gosta de ver que a escola tem pouco material. Ela não gosta de ver que os empregados comem mal, que as moças que cuidam da casa são maltratadas. E a Madalena começa a infernizar a vida do Paulo Honório por causa dos funcionários. Ela quer que as pessoas sejam bem tratadas, ela quer que as pessoas fiquem felizes, ela quer que as pessoas tenham uma vida digna. Porém, a Madalena é uma mulher que não tem direito à voz. Então o Paulo Honório basicamente escuta ela falar, manda ela calar a boca e deitar. E a gente tem alguns capítulos que narram brigas do Paulo Honório com a Madalena por causa de situações que envolvem os funcionários. Ele briga com ela porque ela gasta muito dinheiro com a escola, porque ela dá presentes caros para as empregadas. E tem a briga fatídica que dá início a um problema, que o Marciano, que é um dos trabalhadores, está fazendo alguma coisa errada, como sempre, e o Paulo Honório dá um soco no rosto dele. E a Madalena vê a cena e fica em choque com como o Paulo Honório consegue ser tão brutal e tratar um ser humano daquela forma. A partir daí, tudo começa a ficar muito esquisito entre os dois. O Paulo Honório começa a achar que a Madalena inventa moda para brigar porque ela trai ele. Óbvio, né? Muito lógico. O problema não é ele ficar dando os funcionários. O problema é que ela trai ele. E o Paulo Honório começa a surtar na batata. Ele começa a viajar, ele começa a ficar com ciúme de todo mundo. E aí ele começa a ficar louco. Ele começa a desconfiar do Padilha, porque eles estão sempre muito juntos. Só que vamos lembrar, Madalena é uma professora. Como eu disse lá no início, quando eu estava falando dos personagens. Madalena é uma professorinha. O Padilha, inclusive, tinha dito pro Paulo Honório contratar ela. E o Padilha é o professor da escola. É óbvio que eles estão sempre muito juntos. Os dois têm coisa em comum. Mas o Paulo Honório surta de ciúmes e demite o Padilha. O Padilha continua vivendo nas terras dele, mas em teoria ele não é mais o professor da escola. Logo depois, o Paulo começa a surtar real oficial. Tipo, ele pega e fica fora da realidade dele. Ele literalmente começa a proibir até o padre de ir lá na capelinha rezar as missas, porque ele acha que o padre tem interesse na Madalena. Ele narra cenas como, tipo, num jantar onde a Madalena e o Padilha estão conversando, e ele diz que ele tem vontade de matar o Padilha e dar um soco na cara da Madalena. A Madalena engravida e nasce um menino. E é só isso que a gente sabe sobre essa criança. Não tem uma super narração a respeito da gravidez, não tem uma super narração a respeito de como é essa criança. Simplesmente ele diz, Madalena engravidou, nasceu um menino.
Acabou. Porém, os surtos de ciúme do Paulo continuam. Até que uma tarde, o Marciano tá tentando espantar os pombos do telhado do campanário. Só que o campanário é uma construção alta. Então, basicamente, o Marciano tá gritando com pombos que estão dando a mínima pra ele. O Paulo vai lá, dá um tabefe no Marciano, tipo, ô, Josnel, olha o que tu tá fazendo aí, o pombo tá cagando pra ti, vai fazer outra coisa. Nisso, ele consegue enxergar a Madalena pela janela. A Madalena está no escritório escrevendo uma carta. Ele começa a caminhar em direção ao escritório e encontra uma folha no chão. Ele não entende muito bem o que está escrito, porque lembrando, Paulo Honório não é lá muito alfabetizado, mas ele entende que são palavras, entre aspas, de amor. E chega à conclusão: agora eu peguei essa desgraçada. Ela achou que ela ia me trair, achou errado, otária. Eu vou esperar ela ficar sozinha e vou cobrar essa carta. E guardo o papelzinho no bolso. Vai entardecendo, vamos dizer assim, a gente está no meio da tarde, ele encontra a Madalena lá na capelinha. E ele já entra com os dois pés na porta. E aí, olha o que eu encontrei, te explica? Passa a visão para nós. A Madalena, com toda a calma do mundo, olha para ele e diz: isso aí foi eu que escrevi, sim. É uma carta. Se tu tá interessado em saber o que tá escrito, vai lá no meu escritório, que o resto das páginas estão em cima da minha mesa. E sai sem dar mais nenhuma explicação para ele. O Paulo Honório, louco de raiva, começa a pensar no que vai fazer, agora que descobriu que a esposa trai ele, e acaba pegando no sono. Ele acorda, já tá anoitecendo, e ele vai fazer o quê? Ir no escritório ler a porcaria do resto da carta. Ele chega, pega as páginas e vê que é basicamente uma carta de despedida, dedicada a ele mesmo. A Madalena escreveu para o Paulo. Ele sobe em direção ao quarto para tentar entender o que está acontecendo e descobre que a Madalena cometeu suicídio. Aqui a gente vê a cena. Entrei apressado, atravessei o corredor do lado direito e no meu quarto dei com algumas pessoas soltando exclamações. Arredei-as e estaquei. Madalena estava estirada na cama, branca, de olhos vidrados, espuma nos cantos da boca. Aproximei-me, tomei-lhe as mãos, duras e frias, toquei-lhe o coração, parado. A Madalena comete suicídio devido à possessão do Paulo e ele percebe que na real era tudo minhoquinha flutuando dentro da cabeça dele. Aqui a gente tem alguns trechos sobre o que eu tinha narrado antes para vocês, né? De todo o projeto de planejar se casar até o pedido de casamento. O que Paulo não contava é que o fim de Madalena é o fim dele. Durante a vida ali com a fazenda, ele resolve que vai ir atrás da negra Margarida. Queria saber que fim que deu nela. Os caboclos começam a procurar, encontram ela. O Paulo constrói. Os caboclos levam ela para a fazenda. O Paulo constrói uma casinha para ela. E lá a negra Margarida vive, de forma super simples. E ela fica ali meio que como uma presença do passado do Paulo, para querer mostrar que ainda existe algo daquele Paulo antes de todo o surto, de todas as crueldades. Ela fica ali até basicamente a morte. O fim dela também vai se somar ao fim da Madalena. O problema é que todo mundo sabe que a Madalena se mata por causa da loucura do Paulo. E a galera começa a não levar muito na boa as situações que o Paulo faz. Logo depois que a Madalena morre, a Dona Glória decide se mudar. A sobrinha faleceu, ela não tem mais por que ficar ali na fazenda. O Ribeiro se demite logo depois que a Dona Glória vai embora. Estoura uma guerra mais para o sul, no Rio de Janeiro. O Padilha e o Padre Silvestre se alistam nessa guerrilha e vão batalhar. Logo depois, o Gondim vai junto.
No fim das contas, o Paulo Honório começa a ficar sozinho. Não suficientemente dele ter sido abandonado por todos, a guerra começa a causar crise. E a crise vai levando vários dos compradores da fazenda à falência. E a situação da fazenda vai começando a ficar complicada. E é assim que nós somos levados para o Paulo do futuro, que agora para nós seria o presente. O Paulo está na fazenda, somente com alguns trabalhadores com ele. E a companhia do Tubarão, que é o nome do cachorro do Paulo Honório. A fazenda está indo de mal a pior e a cabeça do Paulo também. Ele acaba encerrando a obra dizendo que no fim das contas ele acabou refletindo tudo o que ele viveu, percebendo como ele errou, como ele nunca conheceu e respeitou a Madalena de verdade, como ele foi grosseiro e às vezes ele passou dos limites com os trabalhadores e com os amigos. Ele começa a perceber que no fim das contas ele terminou ali sozinho naquela situação e agora ele está vendo o porquê disso. Todo o nosso presente acontece 2 anos após a morte da Madalena. E a obra se encerra com o Paulo refletindo a respeito da sua situação atual e o que ele espera do futuro. Faz 2 anos que Madalena morreu. 2 anos difíceis. E quando os amigos deixaram de vir e discutir política, isso se tornou insuportável. Foi aí que me surgiu a ideia esquisita de, com o auxílio de pessoas mais entendidas que eu, compor essa história. Desde então, procuro descascar fatos, aqui sentado à mesa da sala de jantar, fumando cachimbo e bebendo café, a hora em que os grilos cantam e a folhagem das laranjeiras se tinge de preto. Coloquei-me acima da minha classe. Creio que me elevei bastante. Como lhes disse, fui guia de cego, vendedor de doces e trabalhador alugado. Estou convencido de que nenhum desses ofícios me daria recursos intelectuais necessários para engendrar esta narrativa. Vamos voltar para um ponto aqui. Antes da gente pegar o encerramento da obra, lembra que eu falei que o Paulo Honório é um analfabeto? Ele aprende a ler só na cadeia com uma Bíblia. Ele mesmo fala pra gente que ele não sabe. Quando ele pega a carta da Madalena, ele disse até nem entende uns pedaços. Ele fala, entende umas palavras sim, outras não. Por isso que ele vai lá pedir satisfação para ela. Como é que ele, analfabeto, que não consegue nem entender a carta de suicídio da mulher, sabe usar engendrar? Então é aqui que entra o que eu falei para vocês lá no início. A obra tem incoerências entre personagem e narrador. A obra termina com uma reflexão do Paulo. Se ao menos a criança chorasse, nem sequer tenho amizade do meu filho. Que miséria. Casimiro Lopes está dormindo. Marciano está dormindo. Patifes. E eu vou ficar aqui, às escuras até não sei que hora, até que, morto de fadiga, encoste a cabeça à mesa e descanse uns minutos. Então, no fim das contas, toda a obra se trata de ascensão e queda do Paulo Honório. Toda a crítica social, vocês puderam ver, está dentro do comportamento dele, seja das crises de ciúme possessivas que levam a esposa ao suicídio, seja da forma como ele trata os funcionários, seja as medidas que ele toma para receber a fazenda. Existem vários comportamentos do Paulo que são totalmente criticáveis e ele acaba pagando o preço por agir dessa forma. A obra tem vários pontos de análise interessantíssimos, vocês vão ver no resumo, capítulo por capítulo, o que acontece. Mas é interessante a gente perceber que, por exemplo, tudo girava em torno de ter um herdeiro. Nós temos 2 frases sobre essa criança na obra. Nasceu e, quando ele encerra, meio que avisando a gente, ó, meu filho ainda tá vivo, lá no canto. E é até quieta a criança, nem pra chorar serve. A mulher que esteve ao lado dele falece, os amigos se afastam. No fim das contas, toda a ascensão do Paulo Honório problemática resulta numa queda esperada. E é a marca dessa obra, ter um preço. Mas o mais importante pra gente é verificar nesses pequenos pontos a forma de vida das personagens. Para os que ainda não me conhecem, eu deixei aqui 2 Instagrams para vocês poderem seguir, entrar em contato, mandar dúvida,
Pode mandar pelo WhatsApp ali também, que está no grupo. E um e-mail, caso vocês prefiram mandar algo mais formalmente. Nós nos vemos semana que vem com a melhor aula do ano, como alguns de vocês sabem, eu sou suspeita para falar. Terceira geração do modernismo, onde está o meu amado Guimarães Rosa. Beijo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Bebam água, usem protetor solar e até a próxima aula.